Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente. É muito bom ter você aqui comigo de novo, aqui no nosso curso de Java para iniciantes do YouTube, que é totalmente gratuito para você. Eu sou a professora Cida Castelo e hoje nós vamos então continuar sobre o nosso assunto que começamos na aula anterior, hoje é a 11ª aula. Nós vamos continuar falando sobre variáveis e tipos de dados. Já vimos a primeira parte, a introdução, como eu falei, bastante coisa para a gente falar sobre esse assunto, então as aulas foram divididas aqui em partes. Vamos então só relembrar os assuntos que já estão sendo abordados e que continuarão sendo abordados. Nós vamos ver sobre identificadores, como que nós nomeamos, o que são esses identificadores, convenção de nomenclatura, as palavras reservadas da linguagem, as keywords, tipos de dados, já vimos alguma coisa sobre tipos de dados e como declaramos variáveis, e depois também nós vamos ver sobre conversão de tipos de dados. Lembrando para você que o nosso código-fonte, todo o material que eu disponibilizo para você, vai estar lá no GitHub. Vamos começar então falando sobre o que é um identificador. O identificador vai ser o nome que nós atribuímos, que nós vamos dar para as nossas variáveis, constantes, métodos, objetos, classes, enfim. Nós vamos nomear, dar um nome a alguma coisa que nós vamos implementar no nosso código. Nós temos algumas regras para declarar ou para nomear os identificadores. No Java, nós podemos utilizar letras de A a Z, tanto maiúsculo quanto minúsculo, números de 0 a 9, o símbolo de underline ou underscore, ou o cifrão. Evite utilizar o underline e o cifrão, mesmo que eles são utilizados para a gente dar nome aos nossos identificadores. O nome do identificador ele deve sempre começar com uma letra, ou seja, ele não pode iniciar com um número. Os demais caracteres podem ser os alfanuméricos, ou seja, as letras, e os números, o underline e o cifrão. Não podemos utilizar palavras reservadas da linguagem para dar nome aos nossos identificadores. Os acentos e cedilhas não são aconselháveis a gente utilizar e no nome dos nossos identificadores nós não podemos ter nenhum espaço em branco. Nós temos alguma convenção de nomenclatura. Por exemplo, o Snack Case, ele coloca nomes tudo com letras minúsculas, separando quando a gente tem nome composto com underline. Normalmente o Snack Case é utilizado mais no Python. O Camel Case, a gente começa com letra minúscula, e se eu tiver um nome composto, a segunda palavra vai começar com letra maiúscula, a segunda e as demais, como é aqui no caso de data de nascimento. E temos também a convenção de Pascal Case, onde cada uma das palavras, se for uma só, começa com letra maiúscula, e se for uma palavra composta, cada uma delas começar com letra maiúscula. Nós temos aqui um link que eu vou deixar para você na descrição do vídeo, e esse link, então, ele traz a convenção de nomeação, de nomenclatura. Depois de pacotes, eu vou falar com você mais adiante na parte do curso. Mas aqui ele tem para classes, então, como que a gente declara classes, como que a gente declara métodos, como que dar um nome, né? Então, nós temos esse tutorial aqui, essas especificações. Eu também tenho para você, então, aqui, já trouxe uma tabela. Por exemplo, variável, nós declaramos aqui com letra minúscula. Então, a variável idade.
é um nome simples, então ela começa com letra minúscula. Nome completo é um nome composto, então a primeira letra minúscula e depois as demais letras do nome composto a gente começa com maiúsculo. Métodos também começamos com letra minúscula, então get, nome, por exemplo, um nome de um método. Calcular juros, então o C começa com minúsculo e o J vai ser maiúsculo. Nomes de classes, lá no comecinho eu falei para você que nome de classes a gente começava sempre com letra maiúscula. Então, cliente é uma classe que eu criei, print string é uma classe do próprio Java, caixa eletrônico do próprio Java, caixa eletrônico, uma classe que eu criei. E constantes. Constantes nós utilizamos tudo em caixa alta ou tudo em letra maiúscula, e se for palavra composta, a gente separa por underline. Então, marks, dias por ano, minutos por hora, dessa forma aqui, que a gente vai colocar os nomes. Eu falei para você que a gente não pode utilizar as palavras reservadas da linguagem. Então, essas palavras, elas já são da própria linguagem, são os identificadores que em Java foram já pré-definidos e eles têm um propósito específico, já foi definido. Essas são palavras que não podem ser usadas como identificador, ou seja, nós não podemos utilizar essas palavras, essas keywords, essas palavras-chave, para dar nomes às nossas variáveis, classes, métodos e assim por diante. E como que é que eu sei quais são as palavras-chave da linguagem? Bom, eu trouxe um print para você aqui, onde eu tenho essa tabela que está no site da Oracle. Então, as palavras reservadas, abstract, continue, for e assim por diante, inclusive o underscore. E também temos as palavras contextuais, que tem o export, opens, requires, são tudo palavras que nós não podemos utilizar para dar nomes nas nossas variáveis, classes, métodos. E percebe aqui que todas elas são com letra minúscula. Nós temos aqui nessa tabela, o true, false e null, eles não são palavras-chave, mas eles não podem ser utilizados, eles são palavras reservadas da linguagem. Então, a gente não pode utilizar, por exemplo, vou dar o nome de uma variável, o nome true. Então, não posso utilizar essas palavras para essa finalidade. Então, nós vimos aqui algumas regras, o que são palavras-chave, e agora nós vamos continuar com o nosso assunto de variáveis e tipos de dados. Os tipos de dados, ou os data types, são as informações que nós vamos manipular, tratar pelo computador, no nosso programa. E nós já vimos, conhecemos, já passei para você esse slide aqui, os tipos primitivos, que são aqueles que vêm com a linguagem. Então, nós temos o int, o char, o byte, long, short, float, double e boolean. E os de referência, que são aqueles que dependem de uma classe, string, array, pessoa. Vamos conhecer então qual é o intervalo e como que a gente trabalha com esses tipos de dados. Então, do tipo inteiro, nós temos o byte, o short, int e long. Cada um deles, ele vai ocupar um espaço em memória. Então, esse daqui ocupa um byte, ou 8 bits, né? 2 elevado à oitava, 2 bytes, 4 bytes e 8 bytes. Aqui está o intervalo de valores que ele suporta. Então, de menos 128 até 127 é o valor que a gente consegue colocar num byte. O short nesse valor e esses outros nesse intervalo. Como é que eu utilizo? Normalmente, quando a gente está trabalhando com números inteiros, a gente declara o int, ou que vem do integer, de inteiro. Normalmente, a gente usa esse aqui. Mas se você quiser economizar espaço em memória, se eu vou declarar uma variável para guardar uma idade, eu posso usar o byte, né? Dificilmente eu vou ter uma idade mais de 127 anos, ou usaria o short. Então, depende
daquele intervalo de dados que você sabe que o seu dado vai armazenar. Então, vamos abrir o nosso Eclipse. Enquanto eu vou abrindo o Eclipse aqui, lembrar você para se inscrever no canal, se não tiver inscrito, e também compartilhar com seus amigos e as suas amigas. Deixa o seu like se você estiver gostando do curso também. Então, vamos fazer alguns exemplos utilizando os tipos inteiros. Vou fechar esses arquivos que eu tenho aqui. Vou vir em File, vou criar um novo projeto. Então, New Java Project, File, New Java Project. Vou chamar aula 011, variáveis, underline, tipos de dados, underline, parte 2. Então, aula 011, underline, variáveis, underline, tipos de dados, underline, parte 2. No projeto também eu costumo seguir aquelas regras de nomeação de identificadores, tá? Então, eu tenho aqui, esse primeiro eu não coloquei parte 1, esse segundo aqui, esse segundo projeto, parte 2. Então, vamos criar, nesse nosso projeto aqui, vamos criar um novo pacote. Então, botão direito, novo pacote, vou chamar de curso. Só lembrando, né, que depois a gente vai ver mais adiante outras nomenclaturas que nós usamos em pacotes. E aí agora, então, vou clicar com o botão direito em cima do nome do meu pacote, nova classe. E aí eu vou colocar assim, olha, números inteiros. Vou colocar aqui, exemplos, números inteiros. Poderia colocar o underline? Poderia, mas eu prefiro criar o nome da classe sem o underline. Nas outras aulas eu criei com underline, mas a gente ainda não tinha visto essa parte. Então, aqui, criando a nossa classe, deixa eu aumentar o tamanho da fonte. Dei duplo clique para expandir, para ficar melhor para você enxergar. Então, aqui nós precisamos o quê? Vou colocar aqui o nosso comentário da documentação. Vou colocar aqui, Frida Castelo, programa para exemplificar tipos de dados e variáveis do tipo inteiro. Tá? Então, aqui eu vou usar os tipos inteiros que nós vimos ali no nosso slide. Vou recolher aqui para ganhar mais espaço para trabalhar aqui, para ficar melhor visível para você. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos declarar o método main, né? Então, public static void main, que vai receber o string args. Mais adiante, a gente também vai entender melhor o método main. Então, public static void main, aqui, então, variáveis do tipo inteiro. Bom, o tipo inteiro, você sabe, que é aquele número que não tem casas decimais, certo? Então, são números do tipo inteiro. Vamos ver, então, quais são os que a gente vai declarar aqui. Então, quais são esses tipos de dados inteiro? Nós temos o tipo byte. Esse tipo byte, ele vai de menos 128 até 127. Estou colocando aqui para você ter como referência. E lembrando, então, como que nós declaramos a variável?
Primeiro nós colocamos o tipo, então byte, e o nome da variável. Por exemplo, aqui eu vou declarar uma variável chamada pontuação. Poderia ser a pontuação num jogo, num game, alguma coisa assim. Pontuação, então percebe que eu não coloquei o C cedilha, não coloquei o acento, e vou colocar aqui um número negativo, então menos 125. 125, tá ok? Nós temos também, vou fazer um outro exemplo aqui, byte, meses do ano. Nós sabemos que é 12. Agora nós vamos ver o tipo short. Esse tipo short, ele vai de menos 32.768 até 32.767. Então, vamos colocar aqui como que eu declaro essa variável. Primeiro, o tipo short. Eu vou colocar um nome meio sugestivo, assim, então, inteiro short, para a gente saber que ele é do tipo inteiro e ele é um short. Eu vou colocar o valor dele de 32.767. 32.767. Que é o valor máximo dele. Você está vendo aqui que é o valor máximo que ele aceita? Então, por exemplo, eu falei para você, ó, ele vai de menos 32.768 até 32.767. Se eu colocar 32.768, ele já dá um erro. Percebe aqui? Ele está falando assim para mim, olha, que nós temos um erro aqui que ele não pode converter um int, porque eu passei desse valor aqui, e pela tabela que eu te passei, o 32.768 já pertence aos inteiros, então ele está falando assim que ele não pode converter um int para o short. Depois a gente vai ver, como eu já te falei, a gente vai ver essas conversões de tipos de dados. Para a gente imprimir aqui também é só a gente colocar um system.out.println e colocar o nome da variável, tá bom? Então, vamos agora aqui ver o nosso outro tipo de dados, que aí nós fizemos o short, agora nós vamos fazer o int. Esse int, ele vai, eu vou copiar o número aqui, que fica mais fácil para colocar para você aqui. Então, a mesma coisa, o intervalo dele é esse número que está aqui, e aí eu vou declarar a variável do tipo int. Então, int idade igual a 53, por exemplo. Tá ok? Então, dessa forma que a gente já viu, nós já declaramos o tipo inteiro. Agora, nós temos o inteiro longo, né? Se eu precisar armazenar um número maior do que esse que nós estamos vendo aqui, a gente vai trabalhar com o tipo long. E aqui nós temos uma curiosidade, uma coisa que a gente precisa fazer. Então, long inteiro longo é o nome da minha variável. E aí eu vou colocar, deixa eu colocar para você o intervalo aqui também. Deixa eu copiar ele daqui. Então, percebe que se eu estou falando para ele que ele é um longo e eu colocar o número 53, ele aceitou aqui normalmente. Agora, se eu colocar esse número todo aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ele vai dar um erro. Por quê? Porque eu preciso colocar aqui no final, informar para ele que ele é um longo. Eu posso colocar o L, percebe que ele parou de dar problema, L minúsculo ou L maiúsculo. A gente pode colocar esse literal aqui, e aí ele vai entender, então, que eu estou trabalhando, quero trabalhar com um número inteiro longo, quando ele ultrapassa esse valor do número inteiro. Prefira utilizar a letra maiúscula para não confundir com o número 1. Então, esses daqui são os números inteiros que nós temos, o conjunto aqui, né, de tipos de dados de números inteiros, que são, então,
o byte, short, int e long. A gente, então, para fazer, imprimir ou mostrar, né, esses tipos de dados, vou colocar aqui um system, só para dar uma saída aqui, né, system out, print, ln, eu vou imprimir aqui a minha variável inteiro longo, Então, vou pedir para ele dar a saída desse inteiro longo. Clicar com o botão direito aqui, pedir para ele executar, é aqui como Java Application, então ele imprimiu aqui na tela para mim, deu a saída, né, desse valor que nós atribuímos a essa variável aqui. Uma coisa que eu quero mostrar para você também, por exemplo, vou fazer aqui no número inteiro, e isso vale para qualquer um dos tipos, eu posso declarar mais do que uma variável do mesmo tipo em uma única linha. Então, por exemplo, int a, b, c, posso declarar dessa forma. Então, o a, o b e o c são do tipo inteiro. Eu posso inicializar o c, por exemplo, com o valor 5, tá? Cada uma delas eu posso inicializar também aqui com o valor 25, o b com o valor menos 365. Então, nós podemos fazer a declaração em uma única linha, ou fazer a declaração e a inicialização em uma única linha, mas o mais aconselhável é você fazer a declaração linha por linha. Então, se eu fosse utilizar aqui todas essas variáveis, eu ia colocar, dei uma quebra de linha aqui, ponto e vírgula, e aqui eu vou colocar que ele é do tipo int, trazer para cá. E poderia não inicializar essa variável aqui também. E aqui, tipo int, o c. E aqui depois, então, por exemplo, b recebe 25, por exemplo. Tudo bem? Então, nós podemos utilizar dessa forma. Prefira declarar uma variável em cada linha, apesar de ser permitido você utilizar mais do que uma linha, tudo na mesma linha. Tá certo? Então, esse daqui são os tipos inteiros que nós vimos. Agora, eu vou voltar aqui no meu projeto, vou criar uma nova classe. Então, vou clicar com o botão direito, nova classe. Vou chamar de exemplos, números reais. Então, vamos ver alguns exemplos utilizando os números reais. Os números reais são aqueles números onde a gente tem casas decimais. Então, exemplos, números reais. Vou maximizar aqui a minha classe, o meu arquivo. Vamos aqui, então, declarar o método main, public static void main, string args. E aqui, então, nós vamos colocar a nossa documentação, autor Cida Castelo. Vou colocar aqui, então, que é um programa para exemplificar variáveis do tipo numérico real. Lembrando você, ou trazendo essa informação para você, os números reais são aqueles que têm casas decimais. E na nossa numeração, no nosso sistema de numeração, nós usamos vírgula para separar as casas decimais. Então, por exemplo, R$10,50, a gente põe 10,50. Aqui a gente usa no padrão americano, então a gente utiliza o ponto como separador de casas decimais. Como que nós, então, declaramos as variáveis? Aqui nós vamos ter o tipo float e nós vamos ter o tipo double. Quais são as diferenças, então, do tipo float e tipo double? Vamos conhecer aqui primeiro, né? Esses
os tipos reais, ou seja, os tipos de ponto flutuante. Nós temos o float, que ele ocupa 4 bytes de memória. Ele utiliza casas de precisão decimal até 7 casas decimais. E o double, ele tem o dobro de casas de precisão decimal, né? Então, ele tem 15 casas decimais e ele ocupa 8 bytes na memória. Deixa eu sair da frente aqui para você ver melhor. Então, nós temos o float e o double. Vamos lá para o nosso Eclipse, voltando aqui para o nosso código. Nesse daqui eu não vou trazer esse intervalo de valores para você, que você tem aí na tela. Então, como que a gente vai declarar as nossas variáveis aqui? Primeiro, eu vou falar assim, olha, float, por exemplo, float saldo recebe ou é igual a menos 123,56 ponto e vírgula. Aqui nós temos uma curiosidade, né? Uma notação do Java, que ele fala que o 123,56 ele não pode converter este double para float, porque todo número com casa decimal, ele já é um double. Para isso, a gente então tem que, igual a gente fez lá no long, a gente precisa colocar o F, e aí eu estou falando, olha, esse daqui é um float, ou F maiúsculo ou F minúsculo. Então, dessa forma que a gente utiliza o float. Aqui o double, por exemplo, então vou colocar double, taxa igual a 15,63 e, por exemplo, aqui um outro, double, valor total igual 1.250. Eu colocando 1.250, seria 1.250,00, como se fosse, por exemplo, eu vou ter que pagar R$1.250, então não preciso colocar aqui necessariamente o ponto 00. Ele já vai entender porque eu estou declarando ele como double. Para a gente imprimir ou mostrar o valor, a mesma coisa, né? System.out.println. Aí eu vou imprimir o valor total. Valor total. Vou pedir para print, faltou ter aqui, println, valor total. Então, vou clicar com o botão direito, executar como Java Application, e aqui ele já traz para a gente, então, olha, 1.250,0, que foi o valor que eu atribuí, apesar de nós olharmos aqui e achar que nós temos um número do tipo, achar que a gente tem um número do tipo inteiro, como eu declarei essa variável que é do tipo double, ele sabe que tem, então, casas decimais, que é vírgula 0, ou ponto 0. Voltando aqui, então, agora para os tipos de dados, nós temos aqui o Boolean, que ele ocupa 1 bit e que ele só aceita os valores true ou false, então ele só pode receber valor verdadeiro ou falso, e o char, que nós temos, que ele vai ocupar 2 bytes, o char vem de caractere, então ele consegue armazenar só um caractere, um símbolo, uma letra ou um número, mas aí não é número, tá ok? Vai ser um texto, um caractere, e o valor dele, que ele pode receber, é entre 0 e 65.535. Pode ser que a aula hoje seja um pouquinho mais longa, mas são assuntos que eu quero encerrar para depois a gente continuar com mais, fazer conversões de dados e tudo na próxima aula. Voltando aqui, então, para o Eclipse,
vou clicar com o botão direito novamente aqui no meu pacote, nova classe, vou colocar aqui exemplos, underline não, exemplos, char e boolean, tá? Então, exemplos, char e boolean, clicar no finish, colocar o nosso método main, public, static, void main, string args, e vamos delimitar o nosso método main. Então, nós temos o tipo boolean e o tipo char. Vamos declarar uma variável do tipo boolean, que aqui nós já sabemos que ela só recebe verdadeiro ou falso. Então, a gente declara colocando o tipo boolean. Eu vou colocar aqui, ó, cliente ativo. Então, eu quero saber se meu cliente está ativo ou não. Só para lembrar você, a gente pode declarar a variável, não é isso? Então, só te lembrando aqui, voltar aqui, a gente pode declarar a variável e depois, na linha seguinte, atribuir um valor a essa variável. Eu vou só para diversificar um pouquinho aqui, lembrar você isso daí. Então, cliente ativo recebe false, ou seja, é um cliente que não está ativo. E, por exemplo, alguma coisa aconteceu que esse cliente reativou o cadastro, supondo, em um outro momento, essa própria variável, cliente ativo, estando no mesmo programa, né? Ela pode ser true. Então, ela vai ficar valendo o último valor que ela recebe. Uma variável recebe um valor. Se ela recebe um outro valor, ele é substituído. Vamos até para a gente ver como é que fica esse daqui. Então, system.out, fazer uma saída aqui, né? Println, cliente ativo. Vou pedir para executar, para a gente ver a saída desse código aqui. Então, veja, eu declarei a variável. Depois que declarei a variável, eu atribuí o valor falso. E depois, num outro momento, eu atribuí o valor true. Então, o último valor que fica valendo é esse valor true. Tá ok? Isso para qualquer variável. Variável char, então a gente declara char. Por exemplo, eu vou declarar aqui uma letra é igual a letra A. Então, percebe aqui que eu tenho que colocar em aspa simples, aumentar um pouco mais aqui para ficar visível. Então, eu tenho que colocar o meu caractere entre aspas simples para ele identificar que nós estamos trabalhando com um char, com um caractere. Por exemplo, vou declarar uma outra variável aqui. Char símbolo recebe arroba. Estou declarando aqui esse tipo char e a gente pode também fazer um system, pedir uma saída aqui, né? Alt print ln. Vou pedir para ele me imprimir o valor de símbolo. Clicando com o botão direito, executar. Então, nós temos o arroba aqui como saída de dados. E aqui nós temos que a diferença do char para os números inteiros é que a saída para os nossos... A saída de dados, né? Ela vai ser sempre mostrada como um valor ASCII. Na tabela ASCII, né? ASCII. Enquanto que os inteiros vão ser mostrados com os números decimais. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma outra variável char, código ASCII é igual a 97. E aí eu vou pedir para ele imprimir para mim aqui, então, system.out
print ln, vou colocar código ASCII, pedir para ela imprimir para mim aqui. Se eu coloco o código 97, vamos ver aqui para ele executar. E aí ele trouxe para mim que o código 97, ela é a letra A minúscula, lá na tabela ASCII. Se você tiver curiosidade, depois dá uma procurada aí sobre tabela ASCII. Agora, por exemplo, eu vou declarar um byte aqui. Então, byte, eu vou chamar de código, só vou colocar código, é igual a A. Então, coloquei aqui byte, código, deixa eu escrever código, escrever por inteiro, código A. Vamos pedir para ele imprimir aqui, então, system.out.println código. E aí vamos ver qual vai ser a saída dele aqui. Então, botão direito, executar. E eu coloquei aqui que eu tenho o código da letra A na tabela ASCII, ele é o 97. E se eu coloco aqui como char, como caractere, né? 97, ele imprimiu para mim o valor de o A. Hoje, então, nós estudamos, conhecemos os tipos de dados primitivos da linguagem Java, como que nós declaramos, e mostrei para você alguns exemplos. Para a próxima aula, a gente ainda vai continuar nesse assunto sobre conversão de tipos de dados e também mostrar para você depois os tipos de dados, por exemplo, o string, que é um tipo de texto. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Ficou um pouco mais longa, mas acho que vale a pena. E te vejo na próxima aula. Muito obrigada e até lá!